Olá, eu sou Leones Queiroz, tenho 35 anos de idade e trabalho no Superior Tribunal de Justiça. Nos idos de 1985, quando eu nasci, as crianças que não tinham condições de viver com seus pais em razão de necessidade de trabalho ou outras questões familiares, elas eram colocadas no juizado dos menores. E foi aí que minha mãe me colocou no abrigo para menores chamado CRT, Centro de Recepção e Triagem, que ficava em Taguatinga. Nesse lugar, que era ligado à FEBEM, Fundação de Amparo ao Menor, na época, ficavam menores infratores, né, que haviam cometido algum tipo de delito, e os outros que estavam nessa situação, em que os pais precisavam trabalhar e não tinha com quem deixar, não tinha parente, não tinha ninguém para cuidar, então ficava lá todo mundo junto. Não tinha essa separação entre quem cometeu alguma infração ou quem não cometeu, ia todo mundo para lá. Eu tinha tudo para dar errado na vida, tudo, 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 tudo. Fui colocado num lugar onde só tinha menores infratores e fiquei um bom tempo lá até que minha mãe me tirasse e me criasse com muita dificuldade, mas ela me colocou para estudar e desde de criança, desde muito pequeno, eu sempre pensei no futuro. Eu sempre pensei no que eu queria para mim. Eu não pensava naquela situação que eu estava naquele momento. Eu não me definia por aquilo ali. Eu não me via como aquela situação. Eu sempre pensei que eu podia crescer e que eu podia ter o melhor. Só que isso só dependia de mim. Só dependia de mim. De ninguém mais. Então eu estudei arduamente. Eu me preocupava em tirar as melhores notas na sala de aula. Eu me preocupava em ter um bom comportamento na sala de aula. Porque eu sabia que o futuro me reservava grandes coisas. Só que isso dependia de mim. Então eu estudei, trabalhei em vários lugares, trabalhei de vender picolé, trabalhei de vender algodão doce, trabalhei em lava-jato. Só que na minha cabeça, aquele ambiente não me definia. Eu sempre esteve muito claro onde eu queria chegar. Você precisa definir aonde você quer chegar e você vai chegar lá. Então eu trabalhei nesses lugares, trabalhei como atendente de lanchonete, no McDonald's, trabalhei em vários lugares. Trabalhei como servente de limpeza aqui no Superior Tribunal de Justiça, onde eu estou hoje. Hoje eu sou servidor. Trabalhei em vários setores aqui do Superior Tribunal de Justiça, fui estagiário. Aconteceu uma coisa, quando eu fui trabalhar no Lava Jato, eu peguei um jornal e naquele jornal tinha uma página de empregos e estágios. Eu era muito novinho, tinha uns 14 anos na época, 14, 15 anos de idade. E aí eu falei, olha, falei pro dono do Lava Jato, falei, olha, eu quero trabalhar nesse lugar, eu vou fazer estágio nesse lugar. Eu nem sabia o que era estágio. E aí eu falei, eu vou trabalhar nesse lugar. Quando eu entrei no ensino médio, que é quando a gente pode fazer estágios, a primeira coisa que eu fiz foi correr no CIE, que é o órgão de estágios, né? E aí eu me inscrevi e vim parar justamente aqui, onde eu passei por vários setores. Consegui uma bolsa do ProUni, né? Estudei, passei no Enem. Eu levei o Enem com muita seriedade, porque eu sabia que o único caminho que eu tinha para poder entrar na faculdade era pelo ProUni, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Na época eu trabalhava terceirizado, ganhava muito pouco. E então eu me dediquei, eu estudei bastante, eu fiz o Enem, eu tirei uma nota boa no Enem. O meu foco estava muito traçado, estava muito bem definido aqui na minha cabeça aonde eu queria chegar e que eu podia chegar lá. Eu tinha noção e certeza do meu potencial, eu nunca desacreditei nisso. Mesmo as pessoas falando que era difícil, mesmo vindo uma enxurrada de pessoas falando que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, que existem outros caminhos, mas o meu caminho estava muito bem traçado e delimitado na minha cabeça. Então eu fiz o Enem, eu entrei na faculdade. Antes mesmo que terminasse a faculdade, eu passei na prova da Ordem dos Advogados do Brasil e me tornei advogado assim que eu formei. Assim que eu formei, eu só fui lá, peguei a minha carteirinha da Ordem e comecei a advogar. Em 2013, eu passei no concurso do Sistema Socioeducativo do DF, trabalhei no Sistema Socioeducativo, na unidade do Gama, do setor central do Gama, onde eu pude desenvolver alguns projetos de leitura com os adolescentes, onde eu pude desenvolver alguns projetos de aula
já tinha terminado a faculdade, já estava com a minha OAB, então eu comecei a dar aulas de direito básico para eles, né? Aulas de direito constitucional, o básico, não aquilo que a gente vê na faculdade, não aquele nível de profissional, mas ética, justiça, cidadania, aulas de reforço. E os adolescentes começaram a passar, né, de série, porque eles tinham um histórico muito grande na unidade, um histórico passado de abandonar a escola, de se evadir da unidade, de não levar à frente os sonhos deles. E aí, eu, juntamente com uma equipe maravilhosa, na época, Francimar, Rosana, a pedagoga Marta, né? Tinha pessoas que me apoiaram mesmo nessa empreitada, nesse trabalho, e nós conseguimos desenvolver esse projeto na unidade. E os adolescentes começaram a passar de ano, começaram, né, de série, e uma certa vez um adolescente voltou à unidade e agradeceu. Ele falou: olha, teve uma das aulas que o Leones deu que ele falou que tudo dependia só de mim. Todas as escolhas dependiam só de mim. E a partir daquele momento eu falei que eu nunca mais ia querer ver a minha mãe fazendo revista, tendo que entrar em presídio, tendo que entrar em sistema socioeducativo, em unidade socioeducativa, para poder me visitar. E quando acabou a medida dele, que ele cumpriu a medida dele, ele começou a trabalhar, começou a estudar e já estava muito bem. Hoje talvez já esteja na faculdade, se não já tiver formado. Então, eu quero dizer para você o seguinte: eu passei pelo mesmo lugar que você está, sistema socioeducativo, na época não era chamado de sistema socioeducativo, era chamado de FEBEM, de CRT, mas era ligada ao mesmo sistema, embora eu não tivesse praticado nenhum ato infracional, nunca pratiquei, mas estive na mesma situação que você. Eu já trabalhei com você, com seus colegas do sistema socioeducativo, com pessoas que passaram talvez a mesma situação que vocês estejam passando. E a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje é o seguinte: você pode tudo que você quiser, mas vai estar tudo na sua cabeça e na sua decisão. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode fazer nada por você. É você que deve escolher. Guarda o que eu tô falando para você. A vida é feita de escolhas. A culpa não é do fulano, a culpa não é do seu pai, a culpa não é da sua mãe, a culpa não é da... A culpa é sua. E você precisa trabalhar isso não de forma negativa, mas reconhecê-la e fazer disso uma escada para você deslanchar, para as pessoas terem orgulho de você, para ao invés de elas olharem para você e falar: aquele dali é um problema, aquele dali não tem futuro, aquele dali isso, aquele aquilo, vai falar: aquele dali é um vencedor, olha como ele conseguiu, aquele dali se esforçou e conseguiu. Fica aqui o meu abraço, a minha consideração a todos do sistema socioeducativo, e eu peço a você, se dedique, porque tudo que você quer você pode, pro bem ou para o mal, só depende da sua escolha.